O pessoal, vão voltando aí na nossa aula de ética. Eu vi aqui que a Letícia perguntou lá em relação à aula passada, o pagamento da penitencial é feito igual à confirmatória? O pagamento sim, a diferença é que na penitencial você vai aplicar o 420, tá? Essa é a única diferença aí no que tange as arras, beleza? Só uma atividade aqui, né, de contratos. Pouca gente mandou, né? Tinha colocado o foi. Tinha passado atividade para vocês, né? Eu tenho duas turmas. Ah, não, desculpa, esse aqui é do matutino, tá? Bom, de qualquer forma, para hoje eu não vou passar atividade. Tinha atividade para entregar hoje de vocês? Ah, não, eu acho que a última foi da. Não tinha, né? É verdade. Então eu também não vou passar nessa daqui atividade, tá, gente? Porque na próxima aí nós temos a revisão e depois a prova. Então, ah, passou de cível. Ah, é? Então, por que vocês não entregaram? O prazo era até hoje, né? Antes da aula. Ah, foi entregue semana passada, então não tinha nada para hoje, tá? Então deixa, esse aqui é da outra turma. Tá, então é, eu tô para ver ainda, tá, gente, essas atividades aí. Eu vou fazer uma. Não vou corrigir individualmente, eu tô vendo elas, ainda faltam algumas para ver. Tá acumulado aí, porque a gente está fazendo bastante atividade, os professores estão passando bastante atividade, então tá acumulando um pouco de, de atividade mesmo, tá? Mas a gente vai. Eu vou depois passar um feedback geral, tá? A não ser assim, salvo um ou outro ano que o trabalho seja muito ruim, eu vou avisar que eu estou reduzindo a nota ali dele. Agora, salvo isso, eu vou fazer um feedback geral de como é que vocês foram, explicar como dá para melhorar, vou mencionar uma outra dica ali. Algumas coisas que eu já vi, eu acho que tem que ser, acho que vocês devem rever, por exemplo, critérios de formatação, né, gente? A formatação tem que estar mais uniforme, está muito bagunçado ali. Uma hora a letra está num tamanho, depois está em outro. Quer dizer, isso mostra. É evidente que vocês só copiaram e colaram. Né? Eu não sei se foi porque foi feito em grupo, ou que copiou da internet. Quer dizer, mas isso fica muito feio. Tá? Inclusive, dá para perceber. Alguns pessoal não teve trabalho nem de alterar, pegou da internet. E pela cara da forma que está escrito, eu percebi que aquilo não era uma formatação normal do Word. Eu peguei, joguei na internet e encontrei a informação. E nem fez referência nem nada. Então, primeiro, não façam isso, né? Porque eu percebo na cara, é muito fácil perceber. Não tem problema às vezes colocar uma outra informação, mas você tem que fazer referência de onde você extraiu. E também reforçando aqui de que a formatação tem que estar arrumadinha, né? Não pode estar essa bagunça, sem pé nem cabeça aí, que fica muito feio, né? Fica um trabalho. Vocês entregariam isso se eu fosse. Se tivesse trabalhando numa empresa, se fosse um cliente seu, vocês entregariam dessa forma? Certamente não. Né? Então, e é uma coisa tão fácil de fazer, né? Copia tudo, troca ali a formatação. Vocês têm que saber utilizar o Word, tá? Essa ferramenta do advogado, seja do advogado contencioso, seja da parte consultiva, mesmo que vocês não sejam advogados, sejam delegados, juízes, promotores, o que é que seja, vocês vão lidar com o Word. O advogado não precisa manjar muito de computador, nada assim, mas tem que saber fazer pesquisa de jurisprudência, tem que saber de
formatar, de utilizar o Word, você precisa saber, faz parte Boa da noite, professor. progressão ali de conhecimento de vocês, tá? Professor, boa noite. Oi, boa noite. Aqui para mim a imagem está chegando tudo tremida aqui, professor. Ah, Não está dando você para deve ter enxergar. tem uma bênção aí que deve estar com o microfone aberto e aí fica comendo, porque agora deve ter melhorado, né? Professor, tá escutando? Tô. Desculpa te interromper. Essa atividade que você falou é daquela da pergunta que você fez, que era para a gente Isso. seguir por uma jurisprudência, né? Uhum, sim, Ah, essa tá mesmo, bom, então. tá? Obrigada. Teve gente que não colocou jurisprudência nesse trabalho. Ou só coloca jurisprudência e não explica nada da jurisprudência. Quer dizer, alguns ficaram realmente devendo bastante. Tá? Então, já fica aí com parte aí do feedback de vocês. Deixa só. Dá um segundo só, gente. Eu só vou fazer um negócio aqui. Já volto. Boa noite, Ana Cláudia. Boa noite, André. Tudo bem? Tudo beleza. Hoje a gente se fala. Bom, beijo. Pronto, gente. Desculpa, viu? Eu tive que levar um negócio rapidinho, mas já estamos de volta. Bom, vamos aí abrindo o material da nossa aula de ética. E aí o que estava acontecendo, que vocês estavam, acho que tendo dificuldade de estava picotando a minha voz, é porque alguém estava com o microfone aberto. E aí o ruído que sai ali do microfone dele entende que é ele que está falando e aí corta a minha. Aí quando eu falo, então fica cortando a minha voz. Então quando acontecer isso, vocês me avisem que eu fecho o microfone dele. Agora, claro, né, vocês também vão tomar cuidado sempre para fechar o microfone. Tá? Agora tá bom, viu, Ana Cláudia? Mas é que a pessoa estava reclamando que não estava e provavelmente não estava mesmo bom porque tava, eu vi que tinham dois microfones abertos aí de outros alunos e aí fica comendo a voz mesmo. Eu já fiz reunião por esse aplicativo e quando o pessoal não fecha o microfone é um inferno, é chato pra caramba. Porque você tem que escutar o que a pessoa está falando, ainda mais você quer prestar atenção, né? E aí fica aquela coisa picotada, e aí você não consegue se concentrar, é horrível. Se isso vier a acontecer em algumas das aulas, vocês me avisem, que eu desligo o microfone, tá? Vocês vão perceber. Vocês estão vendo aqui a minha cara agora. Quando tem alguém metendo aí o microfone aberto, se atropelando, vocês vão ver que aparece a cara dela, não, né? As iniciais ali dela, tá? Se ela tiver com a imagem aberta, vai aparecer também a cara dela. Bom, então vamos lá na ética, tá, gente? Lembrando que eu fiz eu coloquei primeiro em PDF lá o conteúdo de ética, eu fiz algumas alterações, umas complementações, nada também, mas explicando um pouco o conceito, algumas coisas, aprofundando um pouco, tá? Mas usem essa última aí que está mais completa. Pois bem, então nós vimos aí, nós estávamos vendo na aula passada as sanções. Nós primeiro vimos na aula anterior as proibições, né, as infrações do advogado, e aí agora estamos vendo as respectivas sanções. As sanções elas iniciam ali os tipos, né, são 3 tipos. Nós temos a censura, a suspensão, a exclusão e a multa. 4 tipos, né? A multa ela é complementar, em prática são 3 e a multa complementar.
Elas estão previstas ali no artigo 35, elas estão elencadas ali no artigo 35 do Estatuto. E fiz a ressalva aqui, lembrando mais uma vez que a multa ela é complementar, ela não vai ser sozinha. Tá? A OAB pode, ou eu posso perguntar numa prova para vocês, ou a OAB pode perguntar se você, como conselheiro da OAB, pode estabelecer apenas a multa a um advogado, por exemplo. Você vai falar, não pode, por quê? Porque a multa é complementar. Tá? E aí quando você faz aquelas perguntas para ficar capcioso, fala, olha, um advogado que cometeu uma infração leve e aí o conselho opta em não dar uma punição muito grave contra ele e preferem condená-lo apenas a um mero pagamento de multa. Essa decisão está correta, está de acordo com o estatuto? Eles vão falar, sim, tá sim. Né? Você pode só dar a multa, né? Você olhar o artigo 35. Aí faz mais sacanagem, fala, o artigo 35 estabelece que as sanções disciplinares consistem em censura, suspensão, exclusão e multa. Então, tipo, te induz ao erro. E se você errar isso daí, eu já falei várias vezes, né? O negócio da multa, vou falar ainda mais no decorrer da nossa aula. Então, quem errar isso daí é porque realmente não assistiu às aulas. Nós temos, então, como eu disse aqui, a multa. As penas elas vão estar referenciadas em cada tipo de infração. Cada tipo de infração vai ter uma pena. Elas serão também quantificadas pela gravidade da infração. A primeira aí que nós temos é a de censura. Essa pena de censura ela é aplicável nos casos lá previstos do 1 ao 16 e lá no 29, todos lá do artigo 34. Eu não vou ficar voltando ali porque a gente já viu cada uma das infrações, mas é legal que vocês voltem lá e vejam cada uma delas. Tá? Não faz sentido eu ficar voltando e olhando uma por uma. Tá? Já viu cada uma das infrações. A censura, o inciso 2º fala da violação a preceitos do Código de Ética e Disciplina. Então, não só naquelas infrações do 34, também pode receber uma pena de censura por violação a preceitos do Código de Ética e Disciplina. Lembrando que aqui o artigo 36, que eu estou me referenciando aqui, ele é aquele é o Estatuto, mas existe também o Código de Ética e Disciplina, tá? Que é uma norma à parte ali da OAB. Violação a preceito desta lei, inciso 3º do artigo 36, fala que a censura é aplicada nos casos de violação a preceitos desta lei, no caso do Estatuto, quando para a infração não se tenha estabelecido sanção mais grave. Então, se não tiver uma infração lá estabelecendo uma pena mais grave, ou se for algum princípio, alguma coisa que não esteja ali especificamente referenciada, vai poder se aplicar ali a pena de censura. A censura, então, o pau para toda a obra, né? Ela vai ser ali a mais leve, por isso ela tem essa amplitude maior. O parágrafo único vai falar que a censura pode ser convertida em advertência, né? Então, lembrando que a censura ela é a punição específica, a censura ela vai ser registrada ali no seu histórico e você perde aquela primariedade. Então, se você sofrer, de repente você pode incidir naquele crime, pode ser, naquela infração, digo, e você pode receber uma punição mais grave, como por exemplo uma suspensão. Então a advertência, a censura, ela é esse cartão amarelo, né, para pensar em uma analogia com o futebol. É como se fosse esse cartão amarelo, uma chamada de atenção, falando, próximo você vai tomar uma punição mais grave. Tá? A censura, então você perde essa primariedade. O parágrafo único do 36 faz uma ressalva, falando que, olha, nos casos ainda mais leves do que a censura, infrações muito leves, pouco impactantes, nem censura eles dão, eles podem converter essa censura em mera advertência. Essa advertência não é registrada, a censura é registrada, você fica lá, maculado, que você perdeu a sua primariedade. Já a advertência não é registrada, tá? Então o parágrafo único fala que a censura pode ser convertida em advertência em ofício reservado, quer dizer, não vai ser divulgado isso, sem registro nos assentos do escrito. Então, você continua lá, virgem ali, né? Sem qualquer tipo de mácula na sua ficha,
lá na OAB, quando presentes circunstâncias atenuantes. Tá? Então, o advogado recém-formado, uma punição, um equívoco que ele cometeu, que não gerou muito impacto, que não foi um erro grave, por exemplo. Então, vamos supor, o advogado errou realmente. Ele errou, perdeu um prazo, alguma coisa assim, mas era um advogado iniciante. Aquilo não trouxe grandes consequências, mas o cliente dele ficou revoltado e entrou lá com um pedido na OAB. A OAB vai falar, poxa, vamos punir esse advogado recém-formado, não teve nenhum prejuízo, tudo se resolveu. Ele realmente ficou abalado com isso, foi um equívoco, ele estava passando por uma situação excepcional, estava aprendendo, estava entrando na advocacia. Professor? Mas puni-lo com uma censura, macular, já estão no princípio, né, da carreira dele, com essa censura. Então ele vai receber apenas uma advertência e não vai ser registrado nada. Ó, fica só aqui entre a gente, tá? Ó, não faz mais isso, fica ligado aí, tá? E pronto. E aí passa ali sem maiores, maiores tipo, sem maior complicação ali para o advogado numa situação dessa, tá? Professor, posso fazer uma pergunta? Claro, desculpa. Quando entra na OAB, ou na Nacional, ou na OAB aqui de São Paulo, para fazer a consulta do advogado, aí o que aparece lá no registro? A OAB dele, número tal, o nome dele completo, se a situação está ativa, né? Se ele tem endereço profissional, tá lá o endereço, o telefone e tal. Lá, onde é que a gente vê se ele tem algum tipo dessa anotação? Não, isso daí não vai ficar registrado. Não é público assim? Não, isso não é. Não, porque senão aí realmente ele vai complicar bastante, né, para o advogado. Era quase que o fim da carreira dele. Né? Isso aí vai ficar interno, vai ficar registrado ali na OAB, mas isso não é divulgado. Inclusive, a única coisa que vai ser divulgada, por exemplo, é se ele tiver suspenso. Aí vai falar que a OAB dele está suspensa. Sim, porque aí ela não fica como ativa. Ele não pode advogar, nós vamos ver aqui quando ele está suspenso, né? E claro, se ele for excluído, aí acabou, ele não é nem mais advogado, ele vai ter que fazer a prova de novo. Tá? Não está mais nem se ele estiver suspenso, vai estar ali que está suspenso, vai falar que está suspenso. Tá? Agora, suspenso pode ser que ele pediu a suspensão, porque, por exemplo, ele é juiz, ou porque, entendeu? Não é necessariamente alguma não marca. Diz negativamente sobre ele, né? Exato. Né? Então a OAB também não faz isso, senão atrapalharia muito a carreira ali do advogado, né? Tá certo, obrigada. Não, boa pergunta. E aí, vamos entrar na outra forma de punição, essa que é a intermediária, chamada suspensão. Tá? Então, quero que vocês lembrem aqui. Nós temos a censura, nós temos a advertência, que sequer é uma punição. Tá? Você pode converter a censura em advertência, que aí não vai nem ser registrado, não vai pegar nada. Aí não é nem cartão amarelo, né? Para quem gosta de futebol, não é nem cartão amarelo, não tem valor nenhum. É só aquele, sabe o juiz que faz assim, ó, só assim pro zagueiro, faz aquela ponta assim, o olho, fala, pô, fica de olho, né? Acabou, né? O juiz faz aquele negócio, acabou. É mais ou menos isso aí, ó, não tem mais. Tá bom, pronto, não tomou o cartão, só chamou a atenção. Essa é a advertência. Censura já seria como se fosse o cartão amarelo, tá? E a suspensão já é, digamos, um cartão vermelho, apesar que ele pode voltar, né? Parece, quem gosta de hóquei, eu imagino que não deve ter muita gente que não é um esporte muito popular. Mas no hóquei tem uma punição que você só fica um tempo lá. Acho que o vôlei tem também, né? O basquete, acho que tem aquela punição que você não sai do jogo. Você pode ficar lá só um tempo lá no banco e aí volta, né? No futebol não tem. Mas a suspensão seria qual? Essa ausência, ele fica sem poder advogar por um período. Vamos desligar aí o microfone, gente. Deixa eu ver se eu tenho um aberto. Então essa punição aí que só afasta o advogado por um período e aí depois ele retoma, tá? Então é uma punição intermediária, ela suspende a atuação em todo o território nacional, não é só ali na sua comarca. Pode durar de 30 dias a até 12 meses, então um ano, né? Não pode praticar qualquer desses atos, qualquer dos atos do advogado, tá? Não pode praticar, não pode, obviamente, peticionar, não pode ir em audiência, não pode se fazer representar no processo judicial como advogado, não pode estar ali no escritório atendendo o cliente, não pode elaborar contrato, não pode dar parecer, tá? Ele não pode nem sequer ficar ali no escritório dele, porque senão, tem um escritório com 4 advogados.
eu tomo uma suspensão. Tudo bem, quanto é? 2 meses, 3 meses? Eu fico ali, redijo as peças, quem assina é o outro advogado, quem vai em audiência é aquele outro advogado, eu só explico para eles e continuo lá. Quer dizer, para mim pouco ia ter efeito. Tá? Eu continuo recebendo meus clientes, continuo me comunicando com eles. Tá? Pela OAB eu não posso fazer isso. Com a suspensão eu não posso sequer ir ali ao escritório exercer essas atividades. Tá? Porque é como se eu não fosse advogado por esse período. Ficou por um período sem ser advogado. Tá? Então a suspensão não possibilita que eu faça esse tipo de atividade. Ah, professor, mas na prática o cara deve fazer isso. Bom, é outra história. Né? Se ele estiver fazendo isso e, por exemplo, for um fiscal lá da OAB, entrar lá e ver ele sentado lá na mesa trabalhando, eu falo, ó, você cometeu uma falta grave, que você está advogando exercício ilegal da profissão. Você está advogando sem ser advogado, a sua OAB está suspensa. Você não está podendo exercer a atividade da advocacia. Por isso que é uma punição intermediária, ela só não é pior do que a própria expulsão, né? Mas é uma punição grave. E aí o advogado deve respeitar. Ele deve continuar pagando a OAB, então, quer dizer, apesar de ele estar suspenso, ele vai continuar tendo que pagar a OAB. Então ele tem a punição lá de 1 ano, fica 12 meses ali sem poder advogar, mas tem que pagar a OAB. Né? Claro, né? Senão a punição ia voltar contra a própria ordem, então tem que continuar pagando. Cabimento em casos de não prestar informações ou contas ao cliente, é uma das situações. Retenção de autos abusivos, né? Quando os autos eram físicos, hoje é uma minoria, quando os autos ficam ali quando se tinha os autos físicos, né? Aquela pastona lá, ele levava para casa e ficava retendo o processo excessivamente, demorava para devolver, ele pode receber uma punição aí de suspensão, enquanto ele não devolver o processo, ele fala, vou devolver, não devolve, aí a OAB fala, tá suspensa a tua OAB, até que você devolva ali o processo, tá? Essas são as suspensões ali previstas por prazo indeterminado, tá? Então, também vai ser prazo indeterminado quando ele não pagar a OAB, após notificado, tem que ser notificado. A OAB manda uma cartinha falando, cara, você vai ser punido, você vai ter que receber uma suspensão. Se ele continuar não pagando a OAB pode suspender a sua OAB. Tá? E a OAB é caro, né? E os advogados hoje já não ganham aquela grana toda que ganhavam antigamente. Então, às vezes tem advogado que não consegue pagar, né? Fica ali, enrola um pouco, vai pagando aos poucos. E é difícil a OAB chegar ao extremo de punir nesse sentido, tá? Mas pode acontecer, principalmente quando o acúmulo é de muito tempo, anos que às vezes aquele advogado não... gente, vamos fechar aqui, né, o microfone. Quem deixa o microfone aberto, eu tenho certeza que a gente não está nem acompanhando a aula, né? Porque senão ia perceber que o microfone dele está aberto, né? Daqui a pouco eu vou fazer aquela chamada surpresa lá para ver quem realmente está acompanhando a aula. Professor, eu que abri, eu queria fazer uma pergunta. Desculpa, então, pode falar. Tranquilo. Enquanto a lei de temerária, ela entra em algum tipo de sanção dessa que o senhor está explicando? Sim, pode, né? A gente viu, inclusive, a censura, ela se aplica a qualquer outro tipo de infração prevista lá no Estatuto. Tá? Então, mover uma lide temerária pode ser, né, se estiver bem demonstrado, né, a gente pode até enquadrar como um exercício atécnico da advocacia, né, um erro ali na própria atuação como advogado, e aí poderia se enquadrar ali com uma censura. Tá? Não, talvez até converter em advertência, tal, mas uma censura, não ia ultrapassar uma punição assim mais... superficial, não tão grave como a suspensão. Tá? Então, ele não vai poder praticar esses atos, e se vier a praticar durante a suspensão, estará exercendo ilegalmente a profissão de advogado. Tá falando aqui para vocês que a suspensão ela vai ser, via de regra, em prazo determinado, tipo, a condenação vai ser, sua pena foi... Vão dar uma pena de suspensão para você, porque foi uma pena, o crime que você fez, a infração que você fez foi grave, mas não é tão grave assim, a suspensão é de 30 dias. Tá? Eu já conheci um advogado que teve suspensão de 30 dias.
Não me recordo qual foi o motivo, mas eu lembro que ele estava suspenso ali por 30 dias. E aí a punição foi um pouco mais, ó, o que você fez foi um crime mais grave, que você deixou de atender um cliente, deixou de passar informação, alguma coisa assim. A sua pena vai ser de 6 meses de suspensão. Imagina para um advogado ficar 6 meses sem poder advogar, né? Um peso muito grande, né? E um ano realmente, a suspensão de um ano inteiro, é porque assim, olha, eles vão olhar para você e falar, olha, o que você fez é muito grave. A gente tá assim, ó, por isso aqui é pra gente te expulsar. Mas vamos fazer o seguinte, suspensão de um ano. Suspensão de um ano é muito grave, tá? Se vocês tiverem a oportunidade de assistir o tribunal de ética, tá? Como a gente está aqui em São Paulo, é legal a gente ter essa oportunidade de poder assistir o tribunal de ética. E depois a gente vai estudar cada um dos órgãos ali da OAB, né? Então o tribunal ele faz como se fosse o segundo grau dessas decisões, e o tribunal de ética, se vocês tiverem a oportunidade, como eu disse, de assistir, fica ali do lado da Catedral da Sé, onde eles realizavam. Às vezes eles realizavam num sindicato, ali perto, varia, mas se eu não me engano eles estão ali muda, né? Vai mudando de lugar, mas até um tempo atrás era ali na 11 de agosto, lá na rua 11 de agosto. E lá os advogados experientes, todos bem assim da antiga, lá do tribunal, faziam os julgamentos. Eu lembro que eu assisti algumas vezes e um dos jurados falou, olha, um dos julgadores falou, isso que o advogado cometeu é muito grave, vou pedir aqui a condenação de um ano de suspensão para não dar a expulsão dele, né? Então imagina, a gravidade ali altíssima, passou, né, por pouco ali, o histórico dele não tinha, acho que nenhuma, acho que tinha uma ou outra coisa, mas nada assim muito grave, mas ele era um advogado meio problema lá, né? E aí eles resolveram só dar suspensão, né, de um ano. Então, o que o colega falou, né, o advogado ficar segurando dinheiro de clientes, é gravíssimo, né? Essa retenção aí de quantias do cliente, né, e não repassa para o cliente, são crimes, e são os que mais tem lá no tribunal, vira e mexe tem esse tipo de reclamação dessa natureza, tá? Mas, por exemplo, você fez uma publicidade ali um pouquinho mais expansiva do que o que a OAB recomenda, tá? E não chega a ser uma punição tão grave. Aí você também vai ver uma outra situação dessa aqui. Mas o tribunal ali, ele praticamente, grande maioria das decisões aí, elas tratam de retenção ali do advogado, ou de falhas graves no exercício da advocacia, falta de informação. Às vezes o advogado perdeu a causa e informa o cliente, né? O cliente fica sem saber, vai descobrir depois de anos, fala, pô, mas aquele processo já tinha perdido, né? Ele ficou caso. Então, eu estava falando que quando não há o pagamento da OAB, ou quando incidir em erro reiterado, pode retornar quando demonstrar que está apto. Também a OAB pode falar, ó, você está errando muito, você precisa fazer uma renovação aí do seu. Imagina um advogado que fica ali ainda aplicando o CPC antigo, né? Óbvio, eu falo, olha, doutor, você precisa se atualizar. Você está aplicando o prazo do código antigo, você está mencionando o código antigo nas suas peças, o código mudou, você precisa se atualizar. Então a gente vai suspender a tua OAB, faz um curso de complementação, né? Aprenda, se atualize, e aí a gente pode restabelecer a tua OAB. Aí ele vai ter que demonstrar, falar, olha, eu fiz esse curso, eu me atualizei, estou melhor agora, me devolve a OAB. Aí eles vão devolver. Mas são a exceção, tá? A suspensão, ela via de regra, ela vai ser por prazo determinado, e a exceção vai ser a suspensão por prazo indeterminado, tá? Nesse que eu mencionei para vocês. Professor, o advogado não pode ser corretor de imóveis, né? Não pode. Ou exercer a função de sindicato ou administrador de condomínio. Administrador de condomínio... Se for síndico, não tem problema. Se ele estiver trabalhando como administrador de condomínio,
A advocacia não vai comportar mistura com qualquer outra profissão. Ou você é uma coisa ou você é outra. Tá? Você não vai poder ficar misturando uma coisa com outra. Então, o administrador de condomínio também entraria na mesma seara. Função de sindicato, tipo, trabalhar no sindicato. Tem advogados que trabalham em sindicato, isso não tem problema nenhum. Tá? Eles são contratados do sindicato e trabalham no sindicato como advogado do sindicato. Por sinal, existe um número enorme de advogados que trabalham no sindicato, auxiliando, e todo sindicato tem ou deveria ter um advogado trabalhando ali dentro para auxiliar os funcionários que são demitidos e querem tirar dúvida. É normal isso, né? Até inclusive o advogado do sindicato geralmente é o que mais entende ali. Às vezes eu já tive caso ali com um cliente que eu conversei com o advogado do sindicato porque eu queria entender melhor o que se aplicava e o que não aplicava, porque era um sindicato que tinha, a empresa tinha várias convenções e nossa, era uma mistureba lá terrível, era metalurgia, então era uma bagunça desgraçada. E aí eu liguei para o advogado do sindicato e falei, doutor, ó, tô com essa ação aqui. Ele me deu assessoria ali. Então o sindicato tem, sim, advogados que trabalham lá dentro, tá? Não tem problema nenhum, tá? Normal isso. Professor, pode assistir essas audiências da OAB ali na Praça da Sé? Olha, da última vez que eu fui, não teve nenhuma restrição. Mas já faz um tempo, mas eu acredito que sim. Você chegue lá mostrando que você é estudante, que você está aprendendo ética, e eu recomendo que vocês façam. Agora deve estar suspenso, né, as audiências presenciais, né, certamente, por causa da quarentena, da pandemia, mas assim que retomar, eles acredito que não irão impedir a sua entrada. Eu acho que por cautela, caso esteja muito cheio lá, até porque às vezes algumas faculdades vão ali para assistir, vem excursão, vem caravana, tipo o Silvio Santos, sabe? Aí vem a caravana lá de uma faculdade lá de Jundiaí, aí tá cheio. Então, dá uma certificada assim, antes sempre pra você não perder viagem, mas e se tem algum tipo de restrição, pelo menos quando eu fui não havia, tá? Só leve algum tipo de identificação de que você é aluno de direito, e eu tenho certeza não, mas eu imagino que muito provavelmente eles vão permitir. É uma experiência bastante interessante, eu recomendo que vocês façam. Acho que é bastante relevante para que a gente tenha um pouco de noção como é que funciona um órgão aí interessante da advocacia, tá? Talvez se a gente não estivesse nessa situação, até podia pensar, né, em a gente fazer uma excursão aí, né? Acho que uma boa parte de vocês acaba trabalhando, né? Mas seria interessante se a gente conseguisse, né? O pessoal da manhã, que geralmente não trabalha tanto, acho que conseguiria. Talvez tivesse mais adeptos. Mas se vocês tiverem a oportunidade, façam. É bastante interessante e vai auxiliar a visualizar melhor tudo isso que a gente vê aqui. Tá? Isso, olha, como eu disse, da última vez era na Praça da Sé. A OAB inaugurou alguns prédios novos, um ali no final daquele viaduto Paulínia, ali depois de atravessar a 23, não sei se vocês sabem, aquele viaduto fica mais ou menos próximo dali. Tem a catedral, e você vai em direção à Praça João Mendes e vira à direita ali, pega um viaduto. E lá tem um prédio novo, administrativo. Então, talvez tenha alguma coisa ali. Acho que seria antes importante vocês verificarem onde está ocorrendo lá naquele dia, tá? Olha, a OAB, em regra, eles devem ter algum tipo de... Talvez tenha algum tipo de acompanhamento aí com algum advogado, com algum funcionário ali que pode auxiliar. Mas olha, mesmo sem ser uma visita aí dirigida com alguém, só de você sentar ali e assistir já vai ser bastante útil, porque também não tem muito o que falar, não vai ter muita ali, não tem muito dificuldade. Inclusive, claro, não durante a audiência, mas os advogados que estão ali, eles sabem que muitos que estão lá são alunos, e eles muitas vezes explicam, eles falam, olha, eu sei que aqui tem muitos alunos, gostaria de... Então ele explica alguma coisa, tá? Eles não tem uma formalidade tão
alta, assim como é num julgamento no tribunal. Então, eles se aproximam ali dos jovens que estão ali e às vezes explicam uma ou outra coisa. Mas às vezes até depois da audiência, quiser tirar alguma dúvida com um dos advogados, tenho certeza que ele irá explicar para você com o maior prazer. Ah, claro, não vai fazer isso no meio da... Não é que você vai atrapalhar o raciocínio dele, né? Porque tem todo um formalismo, não é a casa da mãe do Joana, mas após, assim, se você vier perguntar alguma coisa, tenho certeza que eles responderão. Tá? Bom, vamos voltando aqui. E aí o artigo 37, ele trata, então, da suspensão. Ele vai falar o seguinte: a suspensão é aplicável nos casos de infrações definidas nos incisos 17 a 25 do artigo 34. Depois faço a leitura de cada uma dessas infrações para marcar direitinho. Reincidências em infrações disciplinares. Então, já tomou lá o cartão amarelo da censura. Lembra a censura? A censura do cartão amarelo. De novo, mesma vacilada lá que ele já tem a censura. Qual que é a próxima? Tomou um cartão amarelo. Qual que é o próximo? Tomou o segundo cartão amarelo. Vai tomar uma suspensão. Não é expulsão, que nem lá, mas vai tomar uma punição mais grave. Vai para suspensão. O parágrafo 1º fala que a suspensão acarreta ao infrator a interdição do exercício profissional em todo o território nacional, como já havia falado para vocês, pelo prazo de 30 dias a 12 meses, de acordo com os critérios de individualização previstos nesse capítulo. Então, vai se olhar ali a gravidade, né? O tamanho da gravidade ali da infração do advogado. Nas hipóteses do inciso 21 ao inciso 23 do artigo 34, a suspensão perdurará até que satisfaça integralmente a dívida, inclusive com correção monetária. Então, é quando o advogado está lá devendo para a OAB. Né? Então, ele falou, a suspensão vai durar até que você pague, inclusive com correção monetária. Né? Tem que pagar direitinho ali o que você está devendo para a OAB, senão a OAB não devolve a tua carteirinha ali, o seu poder de advogar. E na hipótese do inciso 14 do artigo 34, a suspensão perdurará até que preste novas provas de habilitação. Aqui é o caso daquele advogado que está cometendo muitos erros, né? E você tem que mostrar que você se reergueu, você está melhor agora, que você se atualizou, que não tem mais aqueles erros lá, que você não estava mais cometendo erros, que você está agora atualizado e pronto para a labuta. Professor, Oi. Posso fazer uma pergunta? Claro. Aqui no caso, até que preste novas provas de habilitação, aí a OAB separadamente faz uma outra prova para esse advogado? Não faz prova, não. Ele vai demonstrar. Né? Não vai ter, não tem uma prova, não, tá? Ele vai ter que demonstrar. Então, de preferência, apresentar ali um curso de atualização, demonstrar provas ali de que ele está atualizado, mas não vai ter nenhuma. Ele não vai ter que fazer a prova novamente da OAB, não, tá? Porque ele tem que demonstrar essas provas. Ele vai ter que apresentar ali e explicar que está mais bem. É uma coisa bastante humilhante, né? Convenhamos, né? Agradável, né? Para o advogado ter que. Mas antes não disso, estudou, ele ser suspenso, né? Tá certo, obrigada. Nada. E a exclusão, gente, que essa sim é mais grave, essa aqui é de chorar, né? Porque aí a exclusão ele deixa de ser advogado, né? A mais ampla e a exclusão, ele deixa de ser advogado, não tem mais prazo, né? É uma suspensão que dura para sempre. Para que ele volte, se ele for excluído, ele vai ter que aí sim prestar uma nova prova da ordem. Agora imagina lá um advogado que às vezes senhorzinho fez a prova da ordem lá há muitos anos atrás, vai refazer a prova da ordem de novo, ele não está mais preparado. Né? Ele não vai ter, ali é o fim da carreira, né, de um advogado que é excluído numa situação dessa. Né? Ele não vai ter outro jeito. Agora, se a exclusão for, por exemplo, um crime grave que ele cometeu, algo grave que ele realizou ali com um cliente, por exemplo, eu lembro que tinha um advogado que assediou uma cliente lá, né? Coisa nojenta, ele meio que quis fazer ali, falou, faz isso que eu advogo para você, tá? Você já imagina que ele sugeriu para ela, né? E aí a OAB falou que era muito grave, tinha prova disso, depois a cliente falou que não queria mais, ele ficou
assediando ela. E aí a OAB optou pela exclusão dele, porque foi bastante grave, assim, teve até uns elementos de violência. E a OAB entendeu que isso não era, obviamente, incompatível com a advocacia, e era uma falha muito grave, né, de caráter, uma infração muito grave dele, e, portanto, ele foi excluído. Tá? E, nesse caso, por essa exclusão, se ele tentar novamente se tornar, mesmo que ele passe, ele tem que fazer a prova de novo. Se ele fizer a prova de novo, muito provavelmente o OAB vai falar, não, olha, ele estava respondendo processo criminal, falando, esse seu crime aqui é um crime que nós nos damos, que não condiz e a gente não vai. Então ele não tem nem como voltar a ser advogado. Né? Uma exclusão, nem que ele preste prova novamente, nem que ele tente novamente, ele não vai conseguir mais ser advogado. Inclusive, uma mácula dessa, ele nunca mais vai conseguir fazer praticamente mais nada, né? Mesmo com curso público, ele for tentar, esse crime dele vai estar ali. Então, só daqui quando o crime terminar, quando ele cumprir pena, ou eventualmente ser julgado improcedente, que eu acho que não era o caso, que ele vai conseguir conseguir alguma coisa ali com aquele diploma de bacharel de direito dele lá. Então a exclusão é essa sanção mais grave. Ela, pela gravidade dela, naturalmente, ela dá muita possibilidade para o advogado apresentar a sua defesa. Então, o advogado, obviamente, vai ter todo o interesse também de prestar a sua defesa, ali com ampla possibilidade para tanto. São os crimes, né, esses crimes, por exemplo, falsificar, né, eu escrevi faltar, falsificar a prova para se inscrever na OAB, isso é muito grave. Imagina, eu apresento um diploma falso ali de direito, ou apresento algum documento falso ali de RG, porque eu apresento meu documento falso ali para um outro nome, alguma coisa assim, para tentar enganar a OAB, para eu conseguir advogar, alguma coisa do tipo. Isso certamente é muito grave. Para essa decisão, e isso é importante, já vejo a pergunta aí. A decisão deve ser feita por 2/3 dos votos do conselho. Tá? O conselho é como se fosse o primeiro grau ali da OAB, a gente já vai ver isso. Então deve haver 2/3 dos votos do conselho, não é maioria, tá? Tem que ser de 2/3. E aí o Tribunal de Ética vai recorrer de ofício, independente de recurso do advogado. O advogado sempre pode recorrer ao Tribunal de Ética, mas ele, mesmo que ele não recorra, o Tribunal de Ética vai rever o caso dele. Tá? Por que existe isso? Porque nem a OAB confia muito bem na OAB. E que eles ficam com medo? Que, de repente, alguma rivalidade entre os advogados de uma cidade, por exemplo, pequena, uma cidade menor, e aí um advogado fala, ó, inventa lá alguma coisa e exclui o outro de maneira irregular. E aí o tribunal, que vai ser mais impessoal, vai fazer uma reanálise, né, daquela decisão. Agora, é claro, né, acho que a esmagadora maioria dos advogados vai recorrer ao tribunal, principalmente se for diante de um cenário de injustiça como esse. Tá? Professor, tem um prazo para esse advogado poder prestar a prova de novo após a exclusão? Olha, não existe nenhum prazo assim estabelecido. Né? Ele vai ter que esperar a próxima prova e aí ver se ele vai conseguir passar. Mas dependendo da situação, às vezes é até mais vantajoso do que ser suspenso, né? Porque ele pode ali, de repente, prestar novamente. Agora, veja, se for um crime infamante, como esse que eu mencionei, a exclusão não tem nem a possibilidade dele voltar. Porque se ele, quando ele vier apresentar, ele presta a OAB vai fazer a análise ali da documentação dele, vai ver que ele tem esse crime infamante e vai recusar. Tá? Então, geralmente a exclusão está ligada a já uma situação dessa, tá? De um crime infamante, de uma situação grave do advogado. E então a exclusão geralmente impede o novo ingresso do advogado. Tá? Agora, claro, se ele cometeu ali infrações contínuas, diversas infrações, de repente pode até ocorrer de uma majoração ali, né? Quer dizer, ele corre 3 vezes uma suspensão. Né? A gente vê lá o inciso 1º do artigo 38, fala que a exclusão é aplicável nos casos de 3 vezes de suspensão. Então ele foi suspenso por 3 vezes e aí vai ser excluído. Se for nessa situação, aí ele vai ter que prestar a OAB novamente, vamos supor que seja porque ele cometeu algum erro, alguma falha de natureza técnica, e aí ele vai ter que prestar a OAB novamente. Mas se ele passar na OAB, em tese é porque ele se atualizou, né? Se o advogado cometeu vários erros e na OAB ele passa,
pressupõe que ele está ali, pelo menos no nível de um advogado júnior. Então, o artigo 38, como eu estava falando, cabe a exclusão, ela é aplicável nos casos de reincidência de 3 vezes a suspensão e das infrações definidas no inciso 26 ao inciso 28 do artigo 34. O parágrafo único fala que para a aplicação da sanção disciplinar de exclusão é necessária a manifestação favorável de 2/3 dos membros do Conselho Seccional competente, tá? Da região ali do estado do respectivo doutor. Tá? E a multa, já falei da multa, vou falar mais uma vez. A multa é uma sanção complementar. Gente, o que é a multa? A multa é uma sanção complementar. O artigo 39 do Estatuto fala que a multa, variável entre o mínimo correspondente ao valor de uma anuidade e o máximo de um décuplo, 10 vezes a anuidade, é aplicável cumulativamente com a censura ou suspensão em havendo circunstâncias agravantes. Né? A anuidade da OAB que já não é baixinha, né? Então, além de pagar lá a anuidade normal, vai ter que pagar a multa de uma anuidade, podendo chegar até 10 anuidades. Imagina só, hein? Valor altíssimo, né? E eu coloquei aqui mais uma vez, atenção, cumulativamente, logo não pode ser aplicado sozinha. Então, quando ele fala aqui, né, ó, é aplicável cumulativamente, significa que não pode ser aplicada sozinha. Tá? Por que a gente pega no pé aí de vocês com relação a isso? É porque eu já sei o que a OAB costuma perguntar nas provas. Então eu gosto de chamar a atenção de vocês disso. Então eu lembro já de aluno que vacilou, esqueceu esse negócio cumulativamente. Então eu gosto de bater bem nesse ponto, porque é uma constante lá na prova da ordem eles perguntarem esse aspecto aí da multa, tá bom? E aí algumas últimas considerações do artigo 40 lá do Estatuto, que fala o seguinte: na aplicação das sanções disciplinares são consideradas para fins de atenuação as seguintes circunstâncias, entre outras. Ele vai falar, olha, o que dá para atenuar ali na hora de quantificar a pena. 1. A falta cometida na defesa de prerrogativa profissional, a ausência de punição disciplinar anterior, ou seja, se ele for primário, exercício assíduo e proficiente de mandato ou cargo em qualquer órgão da OAB. Então, se tiver lá um cargo na OAB, eles vão aliviar para você. Certo, né? Isso. Prestação de relevância. Desculpa, já vi. Parágrafo único. Os antecedentes profissionais não escritos, as atenuantes, o grau de culpa por ela revelada. Então, tem que ver também quanto que ele realmente foi culpado, quanto que a decisão, por exemplo, foi dúbia, quanto que teve participação de outros advogados também naquela atuação. Tem que ver ali, fazer uma análise da quantidade de culpa. O grau de culpa por ele relevada, as circunstâncias e as consequências da infração são considerados para o fim de decidir. Sobre a conveniência da aplicação cumulativa da multa e de outra sanção disciplinar, então eles vão levar isso em consideração para ver, você vai tomar uma censura mais uma multa de 3 vezes a anuidade. Ou se for leve, não, só censura. Tá? Então é isso que vai ser pautado para ver se vai ser a cumulatividade com a multa. Sobre o tempo de suspensão e o valor de multa, se for colocar, então vamos suspender. Foi leve o que ele fez, né? Ele já cometeu uma infração, então temos que agora passar por uma suspensão. Né? Ele já perdeu ali a primariedade, ou aquela infração dele prevê especificamente uma suspensão, e aí eles vão falar, mas a primeira vez não foi tão grave a infração dele, não teve essa característica, não teve uma culpa tão grande por ele, então vamos dar uma suspensão de 1 mês sem multa. Aí se a gente fala, não, agora uma outra situação onde foi muito grave, onde ele errou feio, onde ele cometeu uma infração foi severa aquela infração que ele cometeu, ele realmente foi o culpado por aquela infração, eles vão colocar uma suspensão, por exemplo, de 1 ano e uma multa de 10 vezes uma multa máxima de 10 vezes. Imagina, essa seria a pior forma de você ser punido, fora a exclusão, né? Eu acho que se eles me dessem uma dessa daí, eu preferia ser excluído. Né? Porque, imagina, pagar 10 mil, mas ficar 1 ano inteiro sem advogar, aí é complicado, né? Melhor pedir, me exclui, que
é melhor do que ficar Professor, nessa tem situação. uma pergunta. Oi, diga. O não comparecimento na eleição da OAB, então, não é uma infração? Não, não é. Você vai ter que justificar, senão você vai pagar a multa. Tá? Tem uma multa lá E específica. não é uma infração, então. Não é nesse rol aqui. Ela é uma infração que você vai ter que pagar uma multa se você não justificar. Você precisa justificar, não é nem muito. Tem um prazo para justificar, mas é uma obrigação do advogado. Mas ela não está nesse rol aqui do estatuto. Das infrações. Tá? Então, mas ela vai ensejar a multa. O estatuto, o código de ética, tem uma série de regulamentações que, se o advogado descumprir, ele pode receber punições, inclusive punições com censura. Vocês viram lá que quando a gente vê na censura, que ele amplia, ele fala, todas as infrações estão elencadas aqui, elas estão passíveis de serem punidas por censura, e qualquer outra deste código ou do código de ética, tá? Então, pelo que eu entendi aqui que o senhor falou, para ter uma infração, a multa é concomitante, né? É junta. Mas no caso da eleição, mas no caso da eleição, a multa é um valor fixo, não é tão alto quanto esse valor aí depois eu vou levantar para vocês aí qual que é a punição por descumprimento. É que ele não está aqui nesse momento, tá? A gente vai ver até mais para frente, quando a gente for ver dos aspectos de eleição, da OAB, a gente vai ver mais para frente com pormenorizado aí essa punição por não votação lá nas eleições da ordem, tá? Mas okay. Era um pouquinho o anexo aqui, é um pouquinho fora dessa estrutura aqui que nós estamos vendo por enquanto, tá? Então, gente, no artigo 40 nós temos aí os critérios de quantificação da pena, vão ser ali, então, levados em consideração esses antecedentes, o tempo da suspensão e a quantidade da multa vai levar em consideração também esses elementos dos incisos 1 ao 4 do artigo 40. E o artigo 41, para finalizar, ele fala o seguinte: é permitido ao que tenha sofrido qualquer sanção disciplinar requerer 1 ano após o seu cumprimento a reabilitação em face de prova efetiva de bom comportamento. Quando a sanção disciplinar resultar da prática de crime, o pedido de reabilitação depende também da correspondente reabilitação criminal. Então é isso. O colega perguntou ali, né? Tem que ficar ali 1 ano, aí ele pode pedir para voltar para os quadros da ordem, mas se for aquilo que eu havia falado para vocês, se tiver uma sanção aí de natureza criminal, alguma sanção ali que impeça a sua atividade como advogado, aí ele vai ter que esperar ou acabar a punição dele, ou acabar o processo criminal e ver se ele foi condenado ou não, tá? Fica impedido de exercer o mandato o advogado a quem forem aplicadas as sanções disciplinares, suspensão e exclusão, como eu já havia falado para vocês. A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 5 anos contado da data da constatação oficial do fato. Então, se o advogado cometeu uma infração há mais de 6 anos atrás, há mais de 5 anos atrás, ele não vai poder ser punido. A possibilidade de puni-lo prescreveu ali no decorrer de 5 anos. Mas enquanto perdurarem os 5 anos, você pode responder. Então, imagina, já fez alguma coisa recém-formado, após 5 anos de advocacia, você comete lá um erro. Aí você vai ter que você terá que vai ter que continuar, né? Vai ter que responder ali pelo seu crime, mesmo por aquele crime, por aquela sua infração, mesmo aquela infração que você cometeu há tanto tempo atrás. Ainda tem os aspectos de interrupção da prescrição, que elas ocorrem pela instauração de processo disciplinar ou pela notificação válida feita diretamente ao representante, como é no processo judicial. Então foi aberto o inquérito e se interrompe a prescrição, e pela decisão condenatória recorrível de qualquer órgão julgador da OAB. Então também aqui ele está falando da prescrição intercorrente. Os processos da OAB não costumam levar tanto tempo assim, mas ele está aqui falando
a possibilidade de prescrição intercorrente no inciso 2º, tá? Então, nesse sentido aí, nós finalizamos o que tange a infração, né, a análise das infrações no Estatuto da OAB, né, elas vão ter outras formas no decorrer das outras legislações, tá, que tratam da OAB, a gente vai vendo mais para frente elas, mas o que é mais importante, que são essas do Estatuto, são as que são geralmente cobradas nas provas da ordem. Por hora, a gente está aí como matéria dada, tá? Aí fica também esse marco aí de momento que vai ficar em aberto aí para a próxima, até para a prova, né? Então a gente faz na próxima aula nós fazemos a revisão e depois tem a prova lá no dia 20, né? E que não vai atrapalhar a nossa aula, ainda bem. E a gente já recomeça aí a parte final, que seria o bimestre final aí do nosso curso, tá? Professor, Oi. não sei se o senhor sabe responder. Na prova, serão vários formulários com cada pergunta de cada matéria, ou será um formulário com cada, sei lá, 4 questões de cada matéria? Então, o formulário constará de 24 questões. Olha, eu não sei como é que eles vão colocar na prática, tá? Essa avaliação. Pelo que eu entendi, imagino que seja até mais prático que seja uma coisa só, né? Que seja uma... Englobando todas as matérias, né? Imagino que sim, porque senão 4 de uma e depois 4 de outra. Quer dizer, acho que vai ficar meio... Lendo o e-mail que eles nos mandaram no final da tarde, eu entendi isso. Isso, é um provão, né, gente? É isso aí. Isso. Eu não sei realmente como é que vai ser na prática, até porque isso é uma novidade para a própria faculdade, mas eu acho que ficaria meio confuso se não fosse dessa maneira. Tá? Pode ser que seja, mas eu acredito que não. Tá? Acredito que seja uma prova única. Eu também, isso, tá como certo. Se fosse, como for uma prova integrada, tá? Bacharel de Direito não pode redigir contrato, tá, gente? Redigir contrato, elaborar contrato é uma atividade exclusiva do advogado, tá? Então, perguntou aqui se era da aula de contratos, mas acho que essa pergunta tem mais a ver com a nossa aula aqui, com a aula de... Agora, veja, redigir o contrato, na prática, qualquer um pode redigir um contrato, tá? O que você não pode é se mostrar como advogado e vender um serviço para redigir um contrato. Qualquer um pode redigir um contrato. Tá? Não tem problema se for para uso pessoal da minha empresa, qualquer coisa assim. O que eu não posso é vender serviço como advogado. Falo, olha, eu sou bacharel em Direito e vou e faço aqui, ponho lá uma mesinha e falo, olha, gente, eu não sou advogado, mas eu elaboro contratos aqui para você. Aí isso seria um exercício ilegal da profissão. Tá? Agora, se eu sou bacharel em Direito, mas também sou dentista, e aí eu faço contrato ali com os meus clientes, eu redigi um contrato ali de dentista lá para eles, lá um contrato de serviço dentário lá. Aí não tem problema, tá? O que eu não posso é vender esse serviço, tá? Qualquer um pode redigir um contrato, né? Contrato de compra e venda. Vou lá, redijo, sem ser advogado, sem problema nenhum, tá? O que eu não posso é vender, o que eu não posso é comercializar isso, exercer essa atividade. Não posso cobrar por isso, entendeu? Ótimo, boa pergunta, viu? Foi legal, até porque, né, juntou aí as duas matérias, né? A matéria de ética e a matéria de direito civil. Bom, pessoal, alguma dúvida, algo que vocês queiram perguntar mais aí, gente? Professor, vou repassar a matéria. Fui. Oi, diga. Hã? Eu não entendi, gente. Eu não escutei. Olha, o colega que falou aqui foi alguma coisa que eu não entendi. O pessoal tá. Quem quiser sair, por hora realmente terminou, mas quem fez a pergunta eu não escutei. Foi o Ramon, professor, mas tá Oi. tranquilo já. Não, pergunta.
É que eu não... Não. Não, nada, vou repassar aqui, aí qualquer dúvida depois eu pergunto. Ah, tá. Não, beleza. Qualquer coisa usa lá o WhatsApp, manda mensagem para mim, a gente tira a dúvida por lá, tá bom? Lembrando que se eu não responder na hora, dá uma cobrada, porque às vezes eu tenho bastante grupo aí. Tá bom, beleza. E qualquer coisa vocês me avisem, tá bom? Valeu, gente. Então, até a próxima aula revisão. Ó, todo mundo aí, avisa lá o representante, avisa lá a turma lá de vocês que na próxima aula é revisão. É importante que todo mundo esteja. A gente tem uma quantidade baixa de aluno na aula de hoje também, tá? Amanhã, próxima aula revisão vou dar aquelas dicas legais para a realização da prova, né? Vocês não vão colar nessa prova, né? Então, valeu, gente. Até a próxima aí e bom descanso.